Hoje, 26 de novembro, os jornais noticiam que na semana que vem, ou seja, nos primeiros dias de dezembro de 2020, a sociedade finalmente tomará conhecimento do projeto de reforma tributária tão falado, tão cantado, há 30 anos tão desejado pela sociedade, mas que até o momento ninguém conhece. Foi criada uma comissão especial, comissão esta incumbida de consolidar vários projetos em discussão, PEC 110, PEC 45, PL 3887, outros projetos como o do Imposto Único Federal, as centenas de emendas que estão em tramitação no Congresso Nacional, todos eles, esses projetos, todas essas peças legislativas seriam consolidadas e apresentadas como um projeto de reforma tributária. Em primeiro lugar, é importante dizer que não se trata de uma reforma tributária na concepção de que todos nós gostaríamos de assistir. Uma reforma tributária completa. Uma reforma tributária que mexa e que melhore, que simplifique, que aperfeiçoe o conjunto dos tributos cobrados de cada um de nós. Não. Esta reforma tributária, ainda que chamada de reforma tributária, ela se concentra fundamentalmente, ou pelo menos quase todos os projetos em discussão, falam apenas da tributação dita do consumo. Ou seja, uma tributação semelhante ao ICMS, ao ISS, ao IPI e ao PIS/COFINS. O mais surpreendente é que, se esse projeto for apresentado à sociedade nos próximos dias, haverá apenas um período de 2, no máximo 3 semanas, para que esse projeto seja digerido, analisado, estudado e aprovado na Câmara dos Deputados. É uma situação absolutamente inaceitável. Uma reforma tributária como esta, ou significa um cheque em branco, um salto no escuro, ou então alguns setores, alguns segmentos, sabem muito bem o que estão fazendo e estão direcionando esta reforma tributária em benefício de alguns, mas significando uma enorme incerteza para a grande maioria da sociedade brasileira. Questões tributárias exigem segurança, conhecimento, certeza, conceitos consolidados para que o pagador de impostos, seja uma empresa, seja uma pessoa física, uma família, saiba quais são as suas obrigações e as consequências que advirão desse sistema tributário. Como vai ser possível se analisar os impactos deste projeto, que será apresentado na semana que vem e votado 2 semanas depois? O projeto a ser apresentado é uma mescla de vários projetos. Não era um projeto apenas, não. A comissão foi criada com esse objetivo, de juntar e de unir. Portanto, nós não temos conhecimento deste projeto. Muita especulação, fala-se isso, fala-se aquilo, mas o projeto só será conhecido pela sociedade agora, em dezembro. E a expectativa? E há um trabalho político intenso para que esta reforma seja aprovada ainda durante o mês de dezembro. Essa situação é inaceitável. Um país como o Brasil, de dimensões continentais, um país complexo, um país com uma agricultura pujante, com um setor industrial forte, com o comércio, um setor como o de prestação de serviços, que hoje representa aproximadamente 75% dos empregos gerados no país. Setores como esses não conhecem a reforma tributária e os impactos que eles poderão ter nas suas empresas,
na vida dessas empresas e, sobretudo, no emprego, na ocupação e no trabalho de milhões de pessoas que giram no entorno dessas atividades. Portanto, é importante que a sociedade se levante, que a sociedade não aceite que uma reforma tributária como essa seja simplesmente enfiada goela abaixo da sociedade sem que ela tenha condições de analisar, de participar, de deixar a sua opinião, de fazer as suas sugestões em cima de um projeto concreto que ninguém até hoje conhece e que tem sido discutido e redigido sobre absoluto sigilo, o que por si só já é uma atividade criticável do ponto de vista de uma sociedade democrática como a nossa. Tudo que está lá deveria estar sendo discutido, apresentado e incluído de forma transparente, aberta, através de um diálogo amplo, e não como se fosse um espetáculo circense, abrindo-se as cortinas, apresentando-se um rolo de textos que serão aprovados 10 ou 15 dias depois, sem que a sociedade analise os impactos dos seus tributos a serem criados. Portanto, eu não podia ficar calado. Essa é uma situação que não acredito que em lugar nenhum no mundo, coisa semelhante possa ocorrer. Precisamos sim participar. Queremos uma reforma tributária, queremos simplificação, mas precisamos analisar item a item os seus componentes. Nós temos a questão do pacto federativo. Será que estados, municípios vão abrir mão das suas competências tributárias em prol de um tributo que em realidade será de todos, mas que nenhum vai efetivamente controlar? Como será gerido esse tributo? Como será feita a fiscalização, a discriminação de atividades? Se envolve União, estados e 5.500 municípios, pelo menos. Haverá uma grande empresa, uma sociedade, uma assembleia, onde todos estarão representados. Se cada município tiver um representante nessa assembleia, só os municípios terão 5.500 votos. Quais são os critérios de eleição dos membros dessa assembleia? Quais os poderes dessa assembleia? Não se sabe. E tudo isto é apresentado envolto em dúvidas, absolutamente indecifrável do ponto de vista de alguns comandos constitucionais. Mas não, isto será definido por lei complementar. Mas a lei complementar virá depois. Como nos pedem a aprovação de algo sem que saibamos quais são os projetos que serão apresentados, inclusive nas leis complementares que darão respaldo a esses itens mencionados na Constituição? Como é possível sabermos quais serão as alíquotas desse tributo? Mas haverá alíquotas diferenciadas para a saúde, para a educação. Qual será a alíquota? Há necessidade de se conhecer números e se fazer avaliações. Se será definido na lei complementar, quem garante qual será a alíquota que a lei complementar vai definir, ou a legislação ordinária irá posteriormente definir? Ou pretende incluir tudo na Constituição, engessando o nosso sistema tributário de maneira absolutamente indesejável? Há muitos outros itens. Começo a falar agora que irão tributar dividendos.
Muito bom. Mas a tributação sobre as corporações, sobre as empresas, ela é feita em dois estágios. Primeiro na sua geração, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, e depois na distribuição desses recursos aos detentores de capital, que é a distribuição de lucros e dividendos. Pois bem, no Brasil, nós temos uma alíquota incidente sobre a geração de lucro das empresas de 34%. Poucos países no mundo hoje têm uma alíquota tão alta. Os Estados Unidos abaixaram para cerca de 21%. A União Europeia inteira está com alíquotas de 20%, 21%, 22%. Nós temos de 34%. Isso justifica nós não tributarmos a distribuição? Quer tributar a distribuição? Não tem problema. É uma opção para estimular investimento, quem sabe, ainda que do ponto de vista de equidade, se está privilegiando, se está introduzindo uma distorção séria nas escolhas das empresas. Mas tudo bem, se é para fomentar investimento, que se tribute, portanto, a distribuição de lucros. Mas é preciso, então, que haja uma redução significativa no imposto de renda da pessoa jurídica, para que a soma desses dois itens não supere o que é comum no mundo hoje, em torno de 30%, 32%. Ou estamos preparados para perder investimentos externos? Estamos preparados para não termos mais investidores interessados em investir no nosso país, em gerar capital, gerar produção no nosso país, nessas condições extremamente onerosas para os empresários e para as empresas? Veja, esses itens, segundo o noticiário dos jornais, constarão no projeto de reforma tributária. A dedução sobre juro de capital próprio também é outro item que aparentemente será extinto. Mais uma vez, privilegiando, introduzindo uma distorção. Mas há outras questões ainda mais preocupantes. O governo insiste em dizer, aliás, todos os autores de todos os projetos insistem em dizer, não haverá aumento de carga tributária. O que quer dizer isso? Aparentemente, a mensagem que querem transmitir é, olha, não se preocupe, você não vai ter que pagar mais. Nós vamos melhorar o sistema, nós iremos dar mais agilidade, mais simplicidade, menos custo, mas não haverá aumento de impostos. Isto é verdade no conjunto da sociedade. Mas eu pergunto, e se houver deslocamento de carga? O setor A que pagava vai pagar muito menos, o setor B que pagava um tanto vai pagar muito mais. É semelhante àquela coisa, é a temperatura média. Cabeça no forno e pé no congelador. A média é essa. Veja, essa é uma grande incógnita em qualquer sistema tributário. Qual será a incidência setorial desse novo sistema tributário em setores específicos? Isso é o que interessa aos vários setores. Isso é que precisa ser analisado para que possamos, cada um com pleno conhecimento da sua atividade, avaliar os riscos, os impactos e as consequências de uma reforma tributária como essa. Isso não está sendo feito, pelo contrário. Só se diz, a alíquota estimada será de 25%, no caso da PEC 45. Na avaliação desse número de 25, se estimava que o componente federal teria uma parcela de 9 pontos percentuais. Em realidade, o governo vem dizendo que ele precisa de 12 para garantir a mesma carga tributária. Consequentemente, os 25 devem ir para 28, 29, não se sabe quanto. Agora, o curioso é que se acena agora, para alguns setores, educação, saúde, transporte, com tratamento privilegiado. Não se sabe se com alíquota menor, se com alterações na base de cálculo, se algum privilégio que efetivamente reduza a carga tributária incidente sobre esses setores. Mas as grandes perguntas, dentro da área de transporte, que setores serão privilegiados? Transporte público apenas ou transporte pessoal individual também? Transporte de carga ou só transporte de passageiro? Ferroviário? Marítimo? Aéreo?
E na educação? Em todos os níveis ou apenas a nível superior, nível médio, nível fundamental? Saúde? Mesma coisa. Planos de saúde? Quer dizer, não há nenhuma definição de absolutamente nada. E só vamos tomar conhecimento de tudo isso com a divulgação e a publicação desse relatório. Portanto, não há como se aprovar esse relatório em 2 semanas, sem que os impactos possam ser avaliados. E eu me pergunto, se todos esses setores terão alíquotas privilegiadas ou tratamentos privilegiados, não sabemos o que vai acontecer com a Zona Franca de Manaus. Dizem que haverá um tratamento especial para a Zona Franca, também para a Simples. Não se sabe o que vai acontecer com o lucro presumido, que pega em cheio a classe média, pega em cheio os profissionais. Todos eles poderão ter tratamento privilegiado. Se a carga tributária é constante e setores importantes terão tratamento privilegiado, isso significa que aqueles que não terão tratamento privilegiado terão uma carga tributária mais alta ainda para manter a média constante. E aí eu pergunto, quais são esses setores? Será que se avaliou se realmente esses setores que serão fortemente prejudicados são estratégicos ou não para o país? Eu menciono a questão dos serviços. Serviço é uma atividade intensiva em mão de obra, mesmo alguns setores industriais também são intensivos em mão de obra, geram emprego, tem um conteúdo importante do ponto de vista social, do ponto de vista de capacitação profissional, de treinamento, enfim, de cidadania. Qual o impacto que esses setores terão, se não são nem de saúde, nem de educação e nem de transporte? Esses são normalmente os que mais absorvem mão de obra, são normalmente os mais tributados. Mas se diz que o setor de serviço não paga imposto, que paga muito e pouco imposto, e que seria justo aumentar a carga tributária sobre eles. Não é verdade. Foram feitas avaliações em termos de tributação federal, o setor de serviços tem uma carga tributária, o setor de serviços, grosso modo, superior ao setor manufatureiro, o setor industrial. Se formos olhar também para a tributação de estados, e municípios, aí vamos ter que incluir ICMS e ISS, eles estão praticamente equiparados, com ligeira vantagem, ligeira carga tributária, ligeiramente mais alto para o setor industrial, como um todo, incluindo a carga tributária de estados e municípios. Agora, isso justifica uma enorme queda na carga tributária do setor industrial, do setor financeiro, e uma gigantesca elevação na carga tributária desses setores, se estão praticamente equiparados? Bom, vamos avaliar números, vamos olhar as simulações que cada parte está fazendo para saber se está correta essa avaliação, que serviço não paga imposto. Isso não é verdade. O setor de serviços, setores altamente intensivos de mão de obra, principalmente mão de obra não qualificada, tem uma carga tributária extremamente elevada. Repito, a nível federal superior, mais alta que o setor industrial, e a nível global praticamente equiparados. Há estudos que mostram isso, eu mesmo fiz vários. Então vejam, são questões que não podem simplesmente ser jogadas ao léu. Afirmações sem que haja uma aferição da propriedade destas afirmações. Não podemos dar um salto no escuro, não podemos assinar um cheque em branco. E mais ainda, se tudo vai depois para a regulamentação em lei complementar e leis ordinárias, a necessidade de que certos compromissos sejam assumidos dentro de um conjunto de medidas coerentes, de tal forma a dar organicidade ao sistema tributário. Não se pode simplesmente aprovar uma coisa e falar, não, vamos jogar o imposto de renda para uma segunda etapa. Mas existe uma interação entre o imposto de renda e a tributação de consumo, entre tributação de propriedade e tributação de imposto de renda. Veja,
O PIS, COFINS cumulativo, guarda enorme semelhança com o imposto de renda. Um é classificado como tributação de consumo e o outro como tributação de empresas. Mas o critério é o mesmo. O lucro presumido das empresas é um lucro presumido, é uma margem fixa. É o mesmo critério utilizado no PIS/COFINS cumulativo. Então, vejam, são tributos semelhantes com tratamentos diferenciados, com tratamentos diferentes, ainda que sejam a mesma espécie. Então, esses são problemas que nós precisamos discutir com maior profundidade. Precisamos discutir com mais responsabilidade. Reforma tributária é importante para o país. Eu mesmo venho falando isso há mais de 30 anos. Agora, vamos discutir, sentar, mudar conceitos, como muitas vezes eu mudei o meu, a partir de uma discussão inteligente, responsável, participativa, onde tenhamos a mente aberta para ver os impactos dessa ou daquela medida. A questão da desoneração de folha, isso é fundamental. É possível até que o setor de serviços aceite uma elevação da carga tributária de um tributo sobre consumo, desde que haja alguma compensação que atenue esses impactos nos seus planos de negócios, como, por exemplo, a desoneração de folha. Como nós vamos fazer essa desoneração? Há várias propostas. Vamos discuti-las sem preconceitos, mas temos que discuti-las em conjunto com a reforma tributária. Não dá para dizer vamos aprovar um pedaço, depois aprovamos o outro no ano que vem, o terceiro no ano seguinte. E quem disse, quem me garante que não vamos ter uma colcha de retalhos? Sem organicidade, sem sincronismo entre as partes. Então, eu não posso deixar de externar essa minha grande preocupação, suscitada pela notícia de hoje nos jornais, que o projeto vai ser apresentado na semana que vem e aprovado 2 semanas depois. Não podemos aceitar esta situação, esta imposição. Isto é uma irresponsabilidade que a sociedade brasileira não pode aceitar. Nas escolhas entre investir com capital próprio ou investir